Trouxe uma matéria que tinha como título o inferno astral da Vale. A matéria dizia que a companhia Vale vinha enfrentando uma série de problemas, dentre eles problemas de preços, de logísticas, de acidentes, de pressões e cobranças bilionárias, que tornam as perspectivas da empresa, pelo menos em curto prazo, nebulosas. Eu até discordo desse inferno astral, porque, ao mesmo tempo que a matéria se refere a esse inferno astral, também a mídia impressa e de todo tipo traz a notícia de que a companhia Vale, em 2011, teve um lucro de 20,2 bilhões de dólares americanos. E esse lucro, é importante que possa o Brasil inteiro tomar conhecimento, é para ser festejado. Tem que ser festejado, senador Benedito de Lira, porque a Vale foi a empresa mais lucrativa da América Latina em 2011. Mais lucrativa. Ela ficou em quinto lugar entre todas as empresas das Américas. Perdeu para a ExxonMobil, a Apple, a Texaco, a Microsoft, duas empresas de tecnologia e duas empresas da área petrolífera. Ora, e é uma empresa brasileira, temos que festejar, sem sombra de dúvida. Mas nós temos também que entender que esse lucro que a companhia Vale teve e tem repetido esse lucro ao longo de todos os anos próximos passados, ela não tem tido a sensibilidade de olhar para a população dos estados, para a sociedade, para a população dos estados onde ela extrai as riquezas que proporcionam essa lucratividade extraordinária. Ainda no dia 23 do mês de março, um dia antes da matéria do jornal O Globo, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria, senador Benedito de Lira, que dizia que a companhia Vale pagou a cinco diretores que foram afastados da sua direção da companhia Vale, 121 milhões de reais. Deixaram a empresa no ano passado. Né? É um valor alto? Não sei, não vou entrar no mérito desse valor. Mas aí como paraense, como senador da República, que tem a responsabilidade de representar o estado do Pará, de representar 7,5 milhões de paraenses, eu não posso deixar de lamentar aqui, pela TV Senado, pela Rádio Senado, para todos os paraenses, quando eu comparo, senador Benedito de Lira, esse valor que foi utilizado para indenizar senadora Vanessa Graziotin, Vossa Excelência aprovou hoje um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos para que em audiência pudesse ser debatido a exploração mineral no estado vizinho ao estado do Pará, no estado do Amazonas.
E aí eu comparo esses 121 milhões que a Vale pagou de indenização aos 5 diretores com um valor emblemático para nós paraenses, que foi os 106 milhões de CEFEM, que é a compensação financeira por exploração mineral, recebido pelo governo do estado do Pará durante o ano de 2011 por inteiro. Pasmem, senhores senadores, senhoras senadoras, 121 milhões pagos a 5 diretores da Companhia Vale, 106 milhões de reais recolhidos aos cofres do estado do Pará durante todo o ano de 2011 por todas as mineradoras. E é bom que se diga que a Companhia Vale representa mais de 90% desse valor, para 7,5 milhões de paraenses. Então, é importante que se possa fazer essa comparação. E aí, nós não podemos ficar omissos quando lutamos aqui no Congresso Nacional para fazermos a revisão do Código de Mineração que o governo da presidenta Dilma diz que vai encaminhar através do ministro Lobão, do Ministério de Minas e Energia, ao Congresso Nacional, revendo a alíquota do CEFEM, revendo a base de cálculo do CEFEM, ao invés do valor líquido para o valor bruto dos minérios. Enquanto isso não ocorre, os estados mineradores são usurpados pela Companhia Vale. É realmente impressionante. Os lucros vêm crescendo e os planos para o futuro são grandiosos. De olho no mercado asiático, a multinacional investe mais em logística no Brasil e no exterior e tem a meta de aumentar a capacidade de produção em mais de 50% para 500 milhões de toneladas métricas de minério de ferro nos próximos 4 anos. Para fazer frente às rivais australianas mais próximas dos clientes asiáticos, a estratégia contempla aumento da capacidade de portos e ferrovias no Brasil e a criação de uma rede global de suprimento no exterior, com supernavios, estações flutuantes e centros de distribuição no Oriente Médio e na Ásia. Em março, a Vale inaugurou seu centro de distribuição em planta de pelotização no Sultanato de Omã, um investimento de 1,36 bilhão de dólares americanos. Na Malásia, está construído um terminal marítimo para receber grandes navios e um pátio de estocagem com capacidade de giro de até 30 milhões de toneladas anuais de minério de ferro. A primeira fase do projeto deve demandar 1,4 bilhão de dólares americanos em recursos. O centro permitirá que o minério de ferro seja distribuído para países da região Ásia-Pacífico, como Japão, Austrália e a própria Malásia. Isso tudo é muito bom. O problema é que a compensação que os estados e municípios que recebem pela exploração do bem público dos minérios é absolutamente incompatível com o valor de mercado do produto, com os lucros obtidos pelas mineradoras e principalmente com os danos ambientais e demandas sociais geradas pela atividade mineradora. Os impactos ambientais e sociais que as mineradoras produzem são absolutamente maiores que os projetos de exploração petrolíferas. Deixam, sobretudo, crateras no solo e incham os municípios com populações que ajudam a construir os megaprojetos. Depois de implantados, as mineradoras reduzem drasticamente o número de empregados na operação de tais projetos, causando uma massa de desempregadas com demandas em educação, saúde, infraestrutura e segurança. E aí é o Estado, sem ter contrapartida de receita, porque o produto da mineração é todo exportado. Não há
receita para os estados, não há compensação do governo federal através da Lei Candir, mas há demanda da população que foi atraída na implantação do projeto, em saúde, educação, segurança e infraestrutura, e não há como estados e municípios atenderem essa demanda de serviços. Na verdade, devemos talvez aprender com a Suíça, que nos deu uma lição. A Vale se instalou lá em 2006, com um acordo pelo qual recebeu exoneração de 80% do imposto federal e de 100% dos impostos estadual e municipal, atribuída em 2 períodos de 5 anos. Em contrapartida, se comprometeu com a criação de empregos, investimentos na região e colaboração com centros universitários suíços. Mas a Receita Federal Suíça e o governo local consideraram que a Vale não cumpriu todas as condições para a exoneração máxima previstas para os anos de 2006 a 2009. A expectativa da empresa de lucro de 35 milhões de francos suíços em 2006 pulou 2 anos mais tarde para um lucro próximo de 5 bilhões de francos suíços, matéria do jornal Valor Econômico. Tudo indica que a Vale vem, aspas, repatriando seus lucros internacionais para a Suíça, país onde negociou exoneração quase total de impostos. O aumento estratosférico no lucro vem gerando pesadas obrigações para o governo local. Agora, a Suíça resolveu reduzir a exoneração para a Vale, cobrando um valor adicional de imposto de 212 milhões de francos suíços. Na Austrália, senador Benedito de Lira, outra lição. A Vale, as mineradoras, dizem, quando se discute o aumento, eu sou contra, e todos nós somos contra aumento de carga tributária. Já a sociedade brasileira não suporta mais aumentar a carga tributária. No caso, o que nós estamos discutindo com relação a esse lucro exorbitante das mineradoras, da Vale, que nós estamos discutindo, é que nós estamos tirando da sociedade esses recursos que estão gerando esses lucros exorbitantes. Qual é a atividade econômica que gera um lucro líquido da ordem de mais de 50% do faturamento? Não há atividade econômica que dê essa rentabilidade, a não ser a extração de minério de ferro. O que nós estamos propondo é que se reveja a alíquota do CEFEM. O royalty do petróleo é de 10%, mais uma contribuição especial. O que gera para os estados onde se tem a exploração uma receita adequada para que faça o atendimento às mitigações dos efeitos negativos da exploração. Na área mineral isso não existe. Haja visto o que nós mostramos aqui, que em todo o ano de 2011, o CEFEM recolhido para o estado do Pará, que é o segundo estado em exploração mineral do Brasil, só perde para Minas Gerais e já está praticamente empatado e vai superar Minas Gerais em curto prazo, foi de 106 milhões de reais. 106 milhões de reais, quando a indenização de 5 diretores da Vale foi de 121 milhões de reais. Essa é uma comparação emblemática, para que se veja a diferença e que, como se tem que rever emergencialmente essa questão. Como eu dizia, as mineradoras dizem que nos países outros, no exterior, o tratamento é diferenciado. Não é verdade. Não é verdade. A Austrália, eu dizia, nos dá uma outra lição. O parlamento australiano, visando restabelecer a coerência entre lucros e royalties, aprovou, no dia 20 de março,
Agora, 20 de março, próximo passado, após 2 anos de batalha com as mineradoras, um imposto adicional de 30% sobre o lucro obtido na exploração do minério de ferro. 30% sobre o lucro obtido na exploração do minério de ferro, lá na Austrália. O imposto que atingirá cerca de 30 empresas, entre elas a BHP Billiton e a Rio Tinto, maiores concorrentes da Vale. Vale lembrar que a Vale, não é trocadilho, sempre argumentou que um aumento na alíquota do CEFEM terá um impacto extremamente negativo na competitividade da empresa no mercado internacional. Creio que as notícias vindas da Austrália e da Suíça invalidem esse argumento uma vez por todas. Espero que as atitudes da Suíça e da Austrália sirvam de exemplo e que esta Casa aprove logo o PLS número 1 de 2011, estabelece regras justas de compensação pela exploração dos recursos minerais. Ao encerrar, presidente, senador Benedito de Lira, quero tecer aqui rapidamente alguns comentários sobre a MP 563, editada agora, semana passada, de 2012, e fazer 2 comentários, porque a MP foi editada pela presidenta Dilma, e eu sou crítico sobre edição de medidas provisórias. Até porque, agora, por a intervenção do Supremo Tribunal Federal, nós estamos cumprindo a Constituição. Está estabelecida uma comissão mista para nós possamos estudar a admissibilidade das medidas provisórias. Estamos lá cumprindo o ritual e hoje era para ter sido instalada essa comissão mista da admissibilidade da MP 563, mas por falta de quórum, o senador Dornelles, que estaria presidindo essa comissão mista, convocou para uma nova reunião amanhã às 19h30. Mas eu quero me ater aqui e até louvar, festejar, porque essa medida provisória traz, entre seus vários artigos, traz 2 que são bastante interessantes e que vêm diretamente em favor dos estados mineradores, eu diria do meu estado, do estado do Pará, porque atinge diretamente a duas fugas da Companhia Vale que ela fazia no recolhimento do CEFEM. A Companhia Vale usava de 2 artifícios para diminuir o pagamento do CEFEM. O CEFEM é calculado sobre o valor da exportação, de venda do minério. Então a Companhia Vale, ela vendia o minério de ferro por um determinado valor, que é o valor de commodity, o minério de ferro é uma commodity, ela vendia, vamos supor que o minério de ferro na commodity, o valor de commodity fosse de $140 a tonelada, ela vendia para uma subsidiária da Companhia Vale nas Ilhas Caimã a metade desse valor, a $70. E pagava o CEFEM não pelos $70, porque reduzir o CEFEM, que é sobre a base de cálculo, não era sobre o valor do minério bruto, e sim sobre o valor líquido, deduzida as despesas na produção do minério, que é isso que o projeto PLS número 1 de 2011 também corrige, que não permite mais a dedução dessas despesas, que existe processo numa questão judicial junto ao DNPM e que a Companhia Vale deve ou questiona essa dívida com o Estado e município de mais de 4 bilhões sobre essa base de cálculo.
Então, ela fatura pela metade para a sua subsidiária e a subsidiária fatura para a China, para o comprador final, pelo valor da commodity. A medida provisória não permite mais isso. Ela Já concluo, senhor presidente. Ela vai ter que faturar pelo valor da commodity, ou seja, pelo valor efetivamente de venda para o consumidor.